Graça e paz de Cristo, nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele fala que todo mundo foi feito por Deus e todo mundo tem propósitos que Deus colocou para cada um de nós. E muitas pessoas vivem nessa terra sofrendo, batendo a cabeça, sem saber para onde ir, o que fazer, por que nasceram na família que nasceram e não encontram respostas porque elas não procuram em Deus. Então ele escreveu esse livro, que é um devocional que tem 40 dias. E no dia 1 ele fala que tudo começa com Deus. No dia 2 ele fala que você não é produto do acaso, mas que todas as circunstâncias que aconteceram com você aconteceram porque Deus permitiu. Mesmo as piores circunstâncias da vida, que você não consegue enxergar o motivo, se você for para Deus, você vai entender e encontrar um motivo. No dia 3 ele fala o que dirige a sua vida. No dia 4 ele fala que todos fomos criados para sermos eternos. E por isso que todos nós sempre em algum momento da vida pensamos no que vai ser depois da morte. No dia 5 ele explicou que para Deus a vida é um teste, por isso todos nós passamos por provações nessa terra. E a vida também é um cargo de confiança. Deus deu dons e talentos e habilidades para cada um de nós exercitarmos em favor das outras pessoas. No dia 6, ele falou que a vida é uma atribuição temporária. Nós somos mortais. Aquilo que você tem que fazer hoje, enquanto você está aqui na Terra. E no dia 7, ele explicou que a razão de tudo é adorarmos a Deus. Então, existem 5 propósitos na vida de todos nós. O primeiro propósito é adorarmos a Deus e nos voltarmos para Ele. E aí ele gasta o dia 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 falando a respeito de como nós agradamos a Deus. Depois ele fala a respeito do propósito número 2. Nós fomos chamados para fazer parte de uma família, a família de Deus. E é por essa razão que nós temos que fazer parte de uma igreja local. Tem pessoas que são os chamados desigrejados, falam mal das igrejas. E ele explica no dia 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, nos 7 dias seguintes aqui do livro, que o porquê nós devemos fazer parte de uma igreja. Porque nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, nós devemos fortalecer. Nós, em uma igreja, podemos usar os nossos dons para fortalecer os outros. E assim como os outros terão os seus defeitos, nós vamos ter os nossos defeitos. Então nós vamos precisar ser tratados também em relação aos nossos defeitos. E por isso nós precisamos fazer parte de uma igreja. Depois, ele fala a respeito do terceiro propósito. Se nós fomos chamados para adorar a Deus, que é o primeiro propósito, e fomos chamados para fazer parte da família de Deus, que corresponde ao segundo propósito, ajudando-nos uns aos outros e nos trabalhando uns aos outros, então o terceiro propósito é nós sermos semelhantes a Cristo. Enquanto nós estamos dentro da igreja, ele fala no dia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, ele fala aqui a respeito de tornar-se semelhante a Cristo. E ele explica que para você se tornar semelhante a Cristo, nós passamos por provações, passamos por tentações, passamos por provações para podermos crescer e passamos por tentações para provar, para fazer um teste se realmente estamos capazes de dizer não para aquilo que queremos e estamos dispostos a realmente fazer parte da família de Cristo. Depois ele fala do dia 28 até o dia 34, até o dia 35, ele fala a respeito do quarto propósito. O propósito número 4 é que nós fomos moldados para servir a Deus. Todos nós temos dons, talentos, habilidades, recebemos a nossa
personalidade, somos pessoas diferentes umas das outras. E tudo isso serve para que eu, na minha individualidade, sirva a Deus com os meus dons, os meus talentos, as habilidades que eu recebi dele. E você também foi chamado para isso. E aí, nós começamos a ler ontem o propósito número 5. O quinto propósito para a vida de todas as pessoas é que você foi feito para uma missão. Esse é o propósito número 5. E nós estamos lendo sobre esse propósito e ele usa o dia 36 até o dia 40 para falar a respeito desse propósito. Então, ontem nós lemos o dia 36, que foi sobre feito para uma missão, e agora hoje nós vamos ler o dia 37 desse devocional. Se você caiu nesse vídeo por acaso e ficou curioso, curiosa em ler esse livro, no final desse vídeo vai ter no canto superior esquerdo, você vai poder clicar com o mouse ou apertar na tela do seu celular, vai ter o dia 1 da leitura desse livro. E todo o final do vídeo tem no canto superior direito o vídeo do dia seguinte. Então você consegue, entrando no dia 1, você assiste o dia 1, depois o dia 2, sempre no final do vídeo vai ter o vídeo do dia seguinte. E você vai conseguir ler esse livro todo em 40 dias. Quem está acompanhando aqui atualmente, hoje é dia 8 de dezembro, nós estamos lendo o dia 36. Quem está acompanhando vai ver os dias 37 ao 40 nos próximos dias. Mas se de repente você está assistindo esse vídeo depois do dia 8, 9, 10, 11, no dia 11 de dezembro, né? Hoje nós vamos ler 37, 38, 39, 40. Depois do dia 12 de dezembro, você vai poder assistir, se você quiser, todos os vídeos em um único dia. Cada vídeo tem em torno de 30 a 40 minutos. Então você consegue ler esse livro todo, acompanhando a leitura, em um final de semana, se você assim desejar. Vamos aqui então ler o dia 37. O propósito número 5 é que nós temos uma missão. A nossa missão é, o propósito número 5, evangelizar. Se você conheceu Deus, se você já faz parte da família de Deus, se você já está sendo semelhante a Cristo porque você está enfrentando as suas provas e as suas tentações, e se você já começou a usar os seus dons e talentos para ajudar a Deus, ajudar na obra de Deus, agora é tempo de você realizar a sua missão. Você também precisa comunicar esse reino de Deus para as pessoas que ainda estão perdidas e que estão batendo a cabeça por aí, sem saber que todos nós fomos feitos para cumprirmos esses propósitos. Então, hoje nós vamos ler o dia 37, partilhando sua mensagem de vida. E aqui ele sempre começa o devocional com 2 versículos e com um QR Code que tem um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren para que você possa ver o devocional desse dia aqui. Então, dia 37, partilhando sua mensagem. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João capítulo 5, versículo 10. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. No primeiro texto, João escreveu: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. O que João está dizendo? Que todo aquele que crê em Jesus revela pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo seu jeito de ser, que ele realmente é diferente, que ele realmente é uma pessoa de Deus. É isso que João está falando. Aqui no segundo versículo, foi Paulo que escreveu uma carta para a igreja de Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses é primeira porque ele escreveu 2 cartas para os Tessalonicenses. Tessalonicense
era quem nascia na cidade de Tessalônica, que ficava na Grécia. E ele escreveu essa carta dizendo o seguinte: a sua vida ecoa a palavra do Senhor. Ele estava falando a respeito dos tessalonicenses. Paulo recebeu uma notícia e no contato, no relacionamento que ele teve com os tessalonicenses, o povo de Tessalônica mostrava pelas ações, pelos gestos, pelas atitudes, que eles realmente estavam fazendo as obras de Deus. Então Paulo estava longe, escrevendo uma carta para os tessalonicenses e dizendo para eles assim: a vida de vocês ecoa, ou seja, quando as pessoas olham para vocês, elas veem que vocês realmente têm e vivem a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus, ou seja, as notícias da fé que vocês revelam ter em Deus, correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Paulo aqui, no começo da carta, ele fala que vocês estão fortes em Deus. E as notícias a respeito de vocês falam que vocês são realmente dele. E eu nem preciso acrescentar nada porque para falar a vocês, porque vocês estão fazendo aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês vivem. É isso que o versículo fala. Então aqui, dia 37, partilhando sua mensagem de vida. Aqui do lado tem esse QR Code. Eu vou aumentar a tela, colocar aqui no centro. E se você quiser, você pode pegar o seu celular, escanear esse QR Code, que vai levá-la para um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren, que fala sobre esse dia 37 do devocional. Você pode pausar esse vídeo para ficar na tela e você conseguir assistir esse vídeo no seu celular depois. Agora, voltando para o dia 37, então nós vamos começar a leitura. Dia 37, partilhando sua mensagem de vida. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus, como mensageiros de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, parte B. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 10, parte A. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu, e as boas novas, a mensagem de salvação. Para quem não leu os capítulos anteriores, a palavra forma aqui, para o pastor Rick Warren, significa 5 coisas. A letra F de forma significa formação espiritual. Todas as pessoas receberam dons espirituais de Deus. Deus dá uma formação espiritual individual para cada um. A letra O de forma significa opções de interesse. Ele fala que as pessoas são diferentes e as opções de interesses são diferentes. Tem pessoas que têm interesses por música e instrumentos musicais. Elas vão ser muito usadas por Deus em relação a isso. Tem outras pessoas que têm as suas opções de interesse em futebol e em esportes. Essas pessoas vão poder criar eventos para reunir pessoas na igreja para uma partida de futebol, para compartilharem uma convivência que vai reunir as pessoas para Cristo usando esse interesse. Tem as mulheres
que gostam de costura, de bordados, de roupas, de sapatos, de bolsas, e pessoas que gostam de falar sobre direito, sobre política, sobre medicina. Então as opções de interesse são diferentes. A letra R de forma significa recursos pessoais. Cada pessoa tem recursos pessoais próprios. Então tem pessoas que têm muita habilidade com as mãos, coordenação motora, vão ser boas para fazerem trabalhos manuais. Tem outras pessoas que têm como recursos pessoais o intelecto, vão ser boas em atividades de leitura, atividades intelectuais. Os recursos pessoais são as habilidades que as pessoas têm. Então, algumas pessoas podem ser mais altas, outras pessoas são mais baixas, e ser mais alto favorece fazer algumas atividades, como, por exemplo, ser um jogador de basquete. Ser uma pessoa que não tem tanta altura favorece outras atividades. Então, a sua forma natural, a sua individualidade pessoal, também é uma forma de Deus. A letra M significa modos de ser, significa personalidade. Então, existem pessoas introspectivas, pessoas extrovertidas, pessoas melancólicas, pessoas que são mais expansivas e alegres. Cada pessoa tem um temperamento. E a letra A de forma significa áreas de experiência. Cada pessoa tem experiências que passou na vida, e as experiências que cada um de nós tem ajuda-nos a servir melhor a Deus. Então aqui ele está falando que nós carregamos na nossa vida um testemunho que nós podemos compartilhar com outras pessoas, e esse testemunho se divide nessas 4 partes. Nós temos um testemunho, a história de como começamos o relacionamento com Jesus, as nossas lições de vida, que são as lições que Deus nos ensina. Cada um de nós, no nosso relacionamento com Deus, aprende coisas que Deus ensina para cada um de nós. As nossas paixões devocionais, que são as questões pelas quais nós mais nos interessamos, de acordo com a nossa forma, que é isso que eu acabei de falar, né? Essas 5 coisas que ele fala no dia 30 e no dia 31, ele explica tudo isso que eu acabei de falar aqui, né, sobre forma, e as boas novas, a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. Então ele vai começar aqui a falar a respeito de sobre a nossa mensagem de vida. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esta é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: "Vocês serão minhas testemunhas", Atos capítulo 1, versículo 8, e não "vocês serão meus advogados". Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Então, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida, até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse
se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. Veja Atos, capítulo 22 até o capítulo 26. Aqui um destaque para essa frase. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e então memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. Número 1. Como era a minha vida antes de conhecer a Jesus? Número 2. Como percebi que precisava de Jesus? Número 3. Como comprometi minha vida com Jesus? E número 4. A diferença que Jesus faz em minha vida. Você tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Então seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Mensagem que você aprendeu. A segunda parte de sua a segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Salmo 119, versículo 33. Voltando aqui na tela, aqui tem uma frase de destaque. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Por que ele escreveu essa frase? Quando você aprende com a sua experiência, a experiência normalmente envolve algum tipo de sofrimento. Alguma coisa que você passa para depois você adquirir a experiência e poder falar a respeito daquilo para os outros. Quando você presta atenção nas experiências dos outros, você já consegue ver o que ocorreu quando a pessoa tentou fazer aquilo. E você consegue poupar muito tempo e muito sofrimento. Se for alguma coisa que a pessoa levou 10 anos para fazer, ela vai mostrar a você um caminho mais rápido. Você já vai pegar todas as dicas de como chegar naquele resultado. Por isso que ele fala, é sábio você aprender com a própria experiência, mas é mais sábio aprender com as experiências dos outros. E essa frase nos motiva a lermos mais livros
e lermos mais biografias. Biografias são histórias de outras pessoas, porque quando nós lemos, nós podemos aprender mais rapidamente coisas a respeito da vida e poupar muito tempo e adiantar muitos anos da nossa vida e poupar muitos sofrimentos. Voltando aqui para o texto, é por isso que ele está falando aqui que é importante nós compartilharmos as nossas histórias com outras pessoas, as nossas experiências com outras pessoas, trazendo para o ponto do livro aqui que nós estamos lendo. Nós, quando partilhamos a nossa experiência com os não cristãos, fazemos eles chegarem até Cristo mais rapidamente, porque eles veem o que nós passamos, quais as experiências que nós tivemos com Deus, e elas podem aprender mais rapidamente a respeito de Deus. Prosseguindo aqui na leitura. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Falando sobre essa frase, a pior coisa que acontece com a nossa vida é quando nós estamos passando por um sofrimento, Deus quer nos ensinar alguma coisa e nós não prestamos atenção no que Deus está querendo nos revelar, no que Deus está querendo nos ensinar com aquele sofrimento que nós passamos. E nós só vamos entender quando alguém conta para nós alguma coisa parecida que está passando ou passou e fala que se deu conta de que Deus queria ensinar e revelar a ela aquilo que nós precisávamos aprender. Então, até para a vida cristã, ter o relacionamento com outros irmãos e irmãs na fé e conversar a respeito das lutas e provações que nós estamos passando, contribui para o nosso crescimento espiritual e para entendermos o que Deus está realizando na nossa vida muitas vezes. Continuando na leitura aqui, sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos. Salmos, versículo 43. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Provérbios capítulo 25, versículo 12. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa compartilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Aqui no canal, nós fazemos a gravação de vídeos a respeito do livro de Provérbios. E hoje mesmo, que é dia 8 de dezembro, já foi postado ali a meditação em Provérbios capítulo 8. Se você lê Provérbios todos os meses, durante 2 anos consecutivos, você começa a tomar decisões mais inteligentes em tudo que você faz. Provérbios tem 31 capítulos. A maioria dos meses do ano tem entre 30 e 31 dias. Então você consegue realizar facilmente a leitura de Provérbios todos os meses. Basta ler um provérbio por dia e no dia 30, nos meses que só tem 30 dias, ler os capítulos 30 e 31. No mês de fevereiro, que tem 28 dias, você pode reservar o dia 27 e 28, os 2 últimos dias, e dividir a leitura dos capítulos 27 ao 31.
Fica o convite para você acessar aqui os vídeos de provérbios do canal, que todos os dias são postados para que você possa meditar. Na seção de playlists aqui do canal, inclusive, tem várias listas de vídeos sobre provérbios. Fica aqui o convite. Continuando na leitura. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não tem o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar a sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Então aqui estão algumas perguntas que o pastor Rick Warren coloca para que nós possamos pensar e escrever em um papel o que eu aprendi com aquela situação que eu fracassei, com a falta de dinheiro. E quando nós anotamos isso num papel, pensando nisso, nós estamos mais preparados para falar a respeito das nossas experiências com as outras pessoas, com o propósito de ajudá-las. Esse exercício é feito para nós termos para nós mesmos a facilidade depois de falar a respeito dessas lições para ajudar outros cristãos e até os não cristãos a entenderem a nossa fé em Deus. Próximo ponto. Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Então, comentando aqui essa frase, nós vemos que muitas vezes existem aquelas pessoas que dizem: eu sinto que eu tenho que resolver o problema daquele irmão, daquela irmã. Foi Deus que colocou isso, que eu tenho que escrever um livro contando a minha história. Então, de repente, Deus vai impelir você a escrever a sua história para ajudar outras pessoas. Tem pessoas que são impelidas por um princípio. Eu sinto que eu preciso falar a respeito do casamento, do princípio que fala sobre a fidelidade. E a pessoa vai dedicar a sua vida falando a respeito dos relacionamentos conjugais, falando a respeito da importância do princípio da fidelidade. E tem outras pessoas que dizem: eu preciso cuidar das crianças. E ela precisa cuidar do grupo do grupo de pessoas. Eu sinto que eu preciso cuidar da igreja. Eu sinto que eu preciso cuidar dos jovens, dos adolescentes, ou das mulheres, ou dos homens, ou dos que estão enfermos com problemas com mães que têm problemas com filhos que estão envolvidos em drogas. Então, isso tudo é colocado por Deus. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam o interesse. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. Mateus capítulo 12, versículo 34. E isso que
ele acabou de falar é verdade. Você percebe que aquilo que a pessoa mais fala a respeito, mais fala sobre, representa o que a pessoa é, o que a pessoa faz, o que interessa para aquela pessoa. Temos na Bíblia dois exemplos disso. Davi que declarou: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Salmos 69, versículo 9. E Jeremias que disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Jeremias capítulo 29, versículo 9. Capítulo 20, versículo 9. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele: violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos: os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Voltando aqui, ele colocou essa frase de destaque: Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo que Ele quer que seja feito no mundo. Então, como a frase está dizendo, Deus ele coloca paixões diferentes em nós para que Ele possa alcançar todas as pessoas. Para que Ele possa alcançar o mundo todo, Deus vai despertando os cristãos para que gostem de coisas diferentes, para que se voltem a pregar e anunciar o reino dele para todos os grupos. Voltando aqui para a leitura, ele vai falar justamente essa frase agora. Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Gálatas capítulo 4, versículo 18. Então, é dessa leitura que nós fizemos que nós entendemos por que Deus às vezes faz cada um de nós diferente uns dos outros. Ele quer alcançar a todos. Próximo ponto. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para anunciar aos outros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. As boas novas consistem nisto: quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu.
Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Essas 8 convicções no capítulo anterior são aquelas que estão no capítulo 36, que nós lemos ontem, que falam sobre entender que você foi feito para uma missão. Se a pessoa não entende que ela foi feita para uma missão, ela não vai se preocupar em pregar as boas novas. Então eu vou deixar no final, aqui no canto superior direito, um card do dia 36, para que você leia, escute depois. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Avançando aqui na leitura, Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Essa frase é muito importante. Se você está lendo o livro aqui junto comigo e em algum momento você pensou, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Desde que você nasceu, Ele já ama você. Independente do que te aconteceu, independentemente de o que você fez, independentemente do que dizem a seu respeito, Deus ama você. E Ele também tem solução para a sua vida. Continuando na leitura, todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, eis o tanto que os amo. A Bíblia diz, Jesus morreu por você também, por todos nós. A Bíblia diz, não importa o que você fez, onde você nasceu, o que dizem a seu respeito, se você acha que não é tão bom o suficiente, tão bonita o suficiente, tão rico o suficiente, tão inteligente o suficiente, não interessa. A Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, parte A. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Aqui nós podemos pegar uma mensagem para os tímidos. Às vezes você fica com vergonha de falar a respeito de Deus. Mas se você parar e pensar no amor que Deus revelou por você e pensar como Deus ama as pessoas para quem você está com vergonha de falar a respeito dele, você vai pensar, Deus ama tanto aquela pessoa e amou tanto a mim, eu tenho que falar a respeito do amor de Deus para aquela pessoa. Isso ajuda você a quebrar a questão da timidez, porque já não é sobre você ter timidez ou vergonha de falar, é sobre aquela pessoa alcançar a salvação porque você falou para ela. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas, a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Então veja aqui a comparação que ele está dizendo. As pessoas em geral não vão enfrentar o fogo, mas quando ele entende, o meu filho está ali dentro para morrer, ele vence o medo. A mesma coisa com a timidez, aquela pessoa precisa ser alcançada para Deus. Então não é sobre o medo, é sobre o amor. O amor, ele vence o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas, mudem seu coração e sua vida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-o em amor e compartilhando as boas novas.
E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história. Presenteie-as com este livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas, e temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Aqui ele termina o dia 37, todo final de capítulo tem 3 tarefas aqui. Então vamos para as tarefas. Dia 37, pensando sobre meu propósito de vida. Primeira tarefa é um tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Então a tarefa aqui é meditar, pensar a respeito dessa frase. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Então, todos nós somos importantes para diante de Deus, diante do reino de Deus. Você pode se julgar tímido, fraco, pequeno, incapaz, insuficiente, mas o fato é que o seu testemunho, o seu relacionamento com Deus, a forma como você se relaciona com Ele, as experiências que você teve no meio da sua fraqueza, da sua doença, da sua falta de dinheiro e como Deus tem provido e dado respostas para a sua vida, são histórias que você precisa compartilhar, porque por intermédio de você e daquilo que você tem de experiência e daquilo que você viveu, você pode ajudar outras pessoas. Você pode dizer: eu nasci de pais separados. O meu pai me abandonou. A minha mãe me esqueceu. Fui preso. Fiquei envolvido com drogas. Passei por situações de crise e depressão. Tive problemas com relação à minha adolescência. Acabei me envolvendo com a pessoa errada e o primeiro casamento não deu certo. Teve um filho meu que foi embora e agora, só depois de muito tempo, eu me reconciliei com ele. Todas as situações, por mais trágicas que pareçam, elas servem para que você mostre para o mundo e para as pessoas à sua volta o que Deus fez na sua vida. E você deve ter a consciência de que tudo o que você passou serviu para te fortalecer, para você cumprir o 5º propósito, que é esse: anunciar as boas novas. Então, tudo que nós lemos aqui hoje fala sobre isso, que o seu testemunho, a sua lição de vida, as suas experiências e aquilo que você tem para falar a respeito de Jesus é importante. Tem coisas que a forma como eu falo para alguém não vai tocar a pessoa, mas a forma especial e particular que você fala vai tocar naquela pessoa.
E é por essa razão que você nunca deve pensar que você não faz parte desse time, não faz parte do propósito de Deus, porque por mais que um pregador possa pregar num estádio de futebol e para milhares e milhares de pessoas, tem aquela pessoa que vai ouvir a mensagem e que vai receber a Jesus por meio de você. Porque a forma que você vai falar, o momento em que você vai falar, a circunstância em que você vai estar ali para falar a respeito de Deus para ela, vai ser o momento certo e oportuno. Então, nunca subestime-se, nunca pense, mesmo que você talvez tenha se prostituído ou tenha feito coisas erradas, como usar drogas ou até mesmo ter sido preso, você pode pensar: eu não tenho moral, eu não tenho história para falar. Deus sabe qual é a ocasião certa em que a sua história se encaixa para alcançar outras pessoas para o reino. Outras pessoas presas, outras pessoas que se prostituíram, outras pessoas viciadas vão entender que se Deus fez na sua vida, pode fazer na vida delas. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, parte B e versículo 16, parte A. Então aqui ele fala, nesse versículo, né? Pedro fala para nós: fiquem sempre preparados para falarem a respeito de Deus, para falarem a respeito do que ele tem feito na vida de vocês. Por isso que a leitura desse capítulo 37 nos é útil, porque o pastor Rick Warren colocou aqui o quanto é importante nós sentarmos e colocarmos na caneta qual foi a situação, como eu reagi na doença, como eu reagi na falta de dinheiro. Você escreve antecipadamente e você pensa a respeito de como você recebeu a vitória, para que no momento em que a situação aparecer na sua frente, você esteja pronto para falar de maneira calma, com educação e com respeito, como que aquilo influenciou a sua vida. Quando você pensou previamente sobre aquele assunto, você colocou um script, né? Uma história. Você está pronto para falar a respeito daquilo para as pessoas à sua volta. E a última tarefa aqui é a pergunta para meditar. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Então aqui fica essa pergunta para cada um de nós. Pense sobre isso, olhando para a sua história, quem você acha que Deus gostaria que você fosse e compartilhasse a sua história para alcançar aquela pessoa para Deus. Essa é a leitura do dia 37. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.